Bom, começar, como eu sempre gosto, e quando é possível, né? Começar com a sessão Recordar é Viver. Então vamos revisar momento angular. Nós vimos as propriedades, as relações de comutação de momento angular, utilizando como modelo o sistema de spin, momento angular intrínseco, de spin meio. E eu também mencionei para vocês que, utilizando a transformação de rotação, e entendendo que o momento angular é o gerador das rotações, nós podemos encontrar aquelas relações de comutação que foram de onde nós partimos para desenvolver tudo que nós desenvolvemos e que eu vou escrever agora nesse slide, né? Então, o comutador de J1, de JI com JJ, né, com I diferente de J ou I igual a J, né, aqui tá todas as possibilidades, porque eu estou colocando um tensor, né, o símbolo de Levi-Tivita, que quando eu tenho o uso, né, desses índices IJK na ordem cíclica, esse tensor será mais 1. Quando for anticíclico, menos 1. E quando for diferente disso, ele é 0. Né? Então, se eu tiver Jx com Jx, isso aqui vai ser 0, porque esse lado vai ser 0, né? Porque o tensor será 0. Né? E, claro, Jx com Jx a gente sabe, isso comuta. Agora, Jx com Jy vai ter, IH vai ser IH cortado, esse cara vai ser mais 1 e esse vai ser o Jz. Tá bom? E assim por diante. Então, a partir dessa relação de comutação e também da definição do que é o operador J2, né, que nós definimos como... E, de novo, isso valia para o momento angular de spin e também vale para os geradores de rotações em torno de um determinado eixo, né? E aí nós podemos encontrar relação de comutação como essa. Além dessa relação de comutação, pela definição do que eu acabei de escrever, a gente também pôde encontrar essa relação de comutação, que será de extrema importância. Bom, aqui eu coloquei Jz, mas a rigor vamos ainda escrever nesse momento da revisão um JK, K pode ser, né, XYZ, e o J2 ele comuta com qualquer componente do momento angular. Né? Ainda nós definimos outros dois operadores e analisamos no contexto de momento angular intrínseco, de spin meio, nós vimos o operador S+, e o S- como operador de subida e descida, também foram definidos, e depois quando construímos os operadores SX e SY na base dos AutoCADs de SZ, nós vimos que esses operadores SX e SY poderiam ser escritos na forma de operadores de subida e descida, né? Uma combinação linear desses operadores de subida e descida. E podemos fazer, então, enxergar esses operadores em função de Jx e Jy. E nós encontramos essa associação. Tá? Então, seja do ponto de vista do modelo de spin, seja devido a essas definições do que é momento angular como gerador de rotações, nós podemos fazer a definição dessa construção e depois enxergar que J+ e J- têm o papel de aumentar ou diminuir uma componente associada ao momento angular
na base que nós utilizamos de JZ, né? Que vai ser o cara que a gente vai escolher para comutar, quer dizer, todos comutam, mas a gente vai escolher uma base que vai ter como operadores J2 e JZ simultaneamente. E aí, com essa relação de comutação, com essa definição, nós também encontramos algumas relações de comutação que também foram importantes para o passo seguinte, que foi encontrar quem são os autovalores de J2 e de JZ, né, que vai ser a nossa base. Então, os operadores J+ e J- têm essa relação de comutação. E ainda, quando você faz o JZ com o J+, você tem mais H cortado J+, e quando você faz o JZ com o J-, você tem menos H cortado J-. Tá? Então nós encontramos todas essas relações de comutação. Claro, você também poderia pensar, e o J2 com J+-. Bom, J+- é definido como ele é uma função de Jx com Jy. E J², às vezes eu falo J2, né, mas J², ele comuta com Jx e com Jy, e portanto ele comutará com J+-. Ou seja, você pode escrever essas relações de comutação em caráter de completeza. Tá? Então, pensando nessa característica de J2 comutar com as componentes do momento angular, nós escolhemos, e aqui só por completeza também, nós escolhemos uma base em que vai ser uma base que vai ser simultaneamente diagonalizável, né, para J2 e para JZ. E nós escolhemos essa base e a denotamos pelos autovalores AB a se conhecer, né, e de tal forma que J2 em AB, ele me dá o autovalor A. Então é uma relação de autovetor, autovalor, né? E o primeiro autovalor dessa construção da nossa base é o autovalor do operador J². E da mesma forma, JZ tem como autovalor o B. Né? Então nós construímos essa base dessa forma. O passo seguinte foi, nós utilizamos vários recursos dos operadores subida e descida, né? E conseguimos tirar informações a respeito desses autovalores A e B. Né? Então, de tal forma que nós conseguimos construir uma base que veio dessa base, né, que tem essa estrutura e que é uma forma mais interessante para o propósito que nós estamos começando a investigar para estudar a adição de momento angular, que é colocar em termos de JM. Claro, aqui não estou dizendo que A é J e B é M. Não, a gente sabe qual é a relação que nós encontramos na última aula e eu vou colocar as equações, né, de autovetor, autovalor em seguida, utilizando essa base. Por vezes, também utilizamos a base simplesmente JM sem especificar essa vírgula, né? Mas a vírgula talvez mantenha uma estrutura mais visualmente mais interessante. E aí, a partir do que nós estudamos, nós vimos que o operador J² atuando em JM, ele resulta em J mais 1 H cortado ao quadrado JM. E JZ
MH cortado JM. Então esses são os autovalores, né? MH cortado é o autovalor de JZ e JJ mais 1 H cortado ao quadrado é o autovalor de J ao quadrado. Tá? E aí, esses são os autovalores e esses autovalores estão relacionados a esses números quânticos J e M. E quem são esses números quânticos J e M? Nós também encontramos o seguinte, que M ele vai de menos J a mais J, tá? E você tem quantos estados? 2J mais 1. Então, quando você se refere a momento angular de spin meio, J é meio, e aí você vai ter 2 vezes meio é 1, mais 1, 2. Você vai ter dois estados, vai ser o menos meio e o mais meio. Quando você tem um J igual a um S, né, de spin 1, aí você tem, então, esse cara é 1. Lembra, J é um termo mais geral, porque ele vai se aplicar tanto a momento angular intrínseco quanto a momento angular orbital. E mais, esse J vai ser o resultado de esse J, né? O operador J, ele está relacionado a um momento angular geral, que vai ser, eventualmente, a soma do momento angular de spin de duas partículas, de mais partículas, tá? E ainda incluindo o momento angular orbital, etc. Tá bom? Então, pensando em Jzinho, né, igual a 1, associado a partículas de spin 1, 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Então vai ser os estados menos 1, mais 1, e sempre, você nota, a gente também encontrou esse resultado, claro, né, de que você tem uma unidade de H cortado por vez, né? Então, quando eu atuo o operador J+, J-, eu passo para diante ou para trás em uma unidade de H cortado. Tá? Então, o M vai ser somado em mais 1, porque M lembra, ele é igual ao B dividido por H cortado. Ou seja, ele é o número de unidades de H cortado, né? Quantas H cortado você tem. Tá bom? Pode pensar dessa forma. Então, se nesse caso que a gente está estudando vai de menos 1 a mais 1, você tem ainda o zero, né? De menos 1 vai para o zero e do zero vai para o 1. São 3 estados. E assim por diante. Bom, então essa é a revisão do que nós vimos nas últimas aulas, né? Do resultado do que nós construímos. Muito bem, agora o que eu quero para completar essa revisão que nós começamos a fazer na aula passada, né? Essa construção, né? Talvez, né, a palavra revisão significa que a gente já viu e vai ver de novo, mas a mecânica quântica, ela é uma construção que você vê, por vezes você vê a mesma coisa, mas sempre com uma profundidade maior. E assim será. Desde Física 4, se você viu lá no Halliday, no Sears, alguma coisa de mecânica quântica, né? Depois no curso de Moderna, depois no curso de Quântica 1, Quântica 2 e depois no Quântica 1, Quântica 2 da pós-graduação, você vai ver a mesma teoria, só que cada vez com talvez um olhar mais maduro do ponto de vista de quem está estudando, né? E também as obras, os livros vão te guiar para esse olhar que vai dar uma compreensão melhor, né? E muitas vezes na graduação a gente se dedica à parte matemática e não consegue abstrair a ponto de compreender a física que está por trás daquelas equações, né? E isso você lá no mestrado, no doutorado, é a hora que o aluno, né, começa a compreender mais. E aí lá no mestrado, lá estudando o Sakurai, e eu estou apresentando aqui o olhar do Sakurai para vocês nessa parte que vocês já viram em Quântica 1, né? Lá
quando o aluno vem do bacharelado, ele já desenvolveu esse ferramental matemático e, portanto, ele é o momento que dá para ver nitidamente o aluno maturando, amadurecido já para compreender a física. E agora eu quero falar sobre os elementos de matriz dos operadores de momento angular. Então veja, primeira coisa, nós vamos tratar de essa base estar normalizada. Tá? Então essa estrutura aqui é a base, são cats normalizados. A discussão de normalização eu acho que está bem claro, né? A gente sempre pode normalizar o que você não quer, e os estados normalizados eles permanecem normalizados, né? E você não precisa fazer uma renormalização de tempo em tempo, né? Em geral, você não precisa fazer uma renormalização, né? Existe a discussão de renormalização, mas a gente não está nesse contexto de precisar renormalizar os estados. E vamos escrever alguns elementos de matriz. Vou começar por esse. J2 um elemento de matriz de J2 na base de Jm, e aqui eu coloco um valor de J e de M, e aqui um outro valor J', M'. Bom, como a gente sabe do slide anterior, onde foi apresentada essa breve revisão, né? J2, J ao quadrado atuando em Jm, tem esse alto valor, então isso vai me resultar em J. E aqui, o que vai sobrar? Isso aqui é uma relação de alto vetor, alto valor, né? Então vai ficar o vetor Jm. Jm no produto interno com J', M'. Então aqui eu tenho dois números quânticos, né, dessa base que nós estamos construindo, tanto do operador J ao quadrado quanto do operador Jz, e aí eu vou ter que esses números quânticos J e J', e M e M' aos pares, né, eles vão satisfazer a uma delta, né? Então eu tenho uma delta de J, J', J', e uma outra delta de M, M'. Tá? Então são duas deltas. Tanto J quanto J' devem ser iguais para que isso não seja zero, mas também, além dos J serem iguais, o M' e o M também devem ser iguais para que esse elemento de matriz não seja nulo. Caso haja alguma diferença entre esse par J', J e M', M, né, esse elemento de matriz já será nulo. Tá? E o outro elemento de matriz, de Jz, naturalmente, é igual a isso. De novo, são as mesmas deltas, ou seja, as mesmas condições, e esses são os elementos de matriz de J ao quadrado e de Jz. Certo. Para encontrar os elementos de matriz de J+, e de J-, veja o que eu quero encontrar os elementos de matriz. Então vou falar assim, I de J+, J-. Tá? Para fazer isso, vamos ter que trabalhar um pouco, né? E eu vou começar fazendo o seguinte. Analise o elemento de matriz J+, dagger, J+, em Jm.
né? Aqui eu vou colocar, não é nem o J ali, eu quero analisar esse elemento de matriz, tá? Do operador J+, dagger, ou seja, J-, J+. Né? Isso a gente já trabalhou no contexto da última aula. O que é o produto J-, J+. É simples. J- é Jx menos IJY, e J+ é Jx mais IJY. Né? E se você faz essa brincadeira, né, você encontra esse operador. Tá? Você vai ter um jx ao quadrado, né, do produto aqui, né, jx ao quadrado, você vai ter um jy ao quadrado, que é exatamente j ao quadrado menos jz ao quadrado. Né? E aí do termo cruzado vai ter um comutador entre jx e jy, tá? Vai ser um comutador dos dois termos, né? Desse com esse, depois do outro com esse com o outro, né? Os termos cruzados. E aí vai te dar, o comutador te dá um termo como esse, né? Entre jx e jy vai ser um termo envolvendo jz. Pois bem, agora sim, eu sei atuar, eu sei como atua o j ao quadrado nessa base, na sua base, né? Jz, etc. Então isso eu posso colocar um h cortado ao quadrado em evidência, por quê? Porque o alto valor de j ao quadrado tem um h cortado ao quadrado. Jz tem um h cortado, só que ele está ao quadrado, então também vai me dar um h cortado ao quadrado. E jz vai dar um h cortado, como está aqui um h cortado multiplicando esse cara, vai ficar todos os três termos vão ter essa constante. E aqui não tem delta, porque eu estou exatamente com Jm e Jm. Ou seja, tem a delta e elas são iguais a 1, ambas. Tá? Bom, agora nós sabemos que o operador J mais em Jm, nós sabemos que isso é o mesmo que o operador Jm mais 1 a despeito de uma constante. Né? Existe uma constante de proporcionalidade. Eles são iguais, mas eu tenho uma constante de proporcionalidade. Né? E essa constante de proporcionalidade vamos chamar de um CJm, né? Está associado, na notação, está associado ao J e ao M, né? Mesmo resultando aqui no M mais 1, mas é uma constante que está associada a atuação desse operador nesse estado, Jm, e eu também vou especificar um sinalzinho de mais, porque ele está associado ao J+. Quando eu fizer pelo J-, aí eu vou ter o outro lado, né? o outro termo. E por correspondência dual, nós temos também que Jm com o J+, dagger, né, atuando, exatamente correspondência dual isso aqui, tá? Vou colocar aquela setinha, dual correspondence. O J+ dagger atuando nesse cara é o correspondente dual desse termo. Então eu sei qual é o resultado. No lugar desse cat, eu vou colocar um bra, Jm mais 1, e no lugar desse número eu vou colocar o complexo desse número. Então vai ser um CJm mais e um asterisco, que é o complexo dele. Tá? Bom, agora você tem essa equação e essa equação. E você já viu o que eu vou construir. Porque essa estrutura é um elemento de matriz? É. Mas eu posso enxergá-la como esse bra multiplicando esse cat correspondente.
dual, que é exatamente o que eu acabei de escrever aqui, né? Esse cara vezes esse cara. Melhor, né? Esse vezes esse, no produto interno. Tá? E aí vai ser esse elemento vezes esse elemento. Tá bom? Então isso me resulta em esse número complexo, né? Desse número, o produto é o módulo ao quadrado de e isso está normalizado. Esses estados estão normalizados, ou seja, esse produto é igual a 1. E o resultado desse elemento de matriz, nós encontramos que é isso. Então isso, eu repito, que é igual a H cortado J mais 1 Ótimo. Então, eu sei que esse elemento de matriz ao quadrado, módulo ao quadrado, é igual a esse termo, né? Eu vou passar para o próximo slide. Então, eu vou reescrever o que está lá, tá? Depois eu volto para você verificar. CJM mais em módulo ao quadrado é igual a H cortado ao quadrado, JJ mais 1 menos M vezes M mais 1, né? Que é outra forma que eu posso escrever esse termo, né? A gente pode trabalhar isso, escrever, é usual você encontrar essa notação aqui, ó. Um J mais 1 menos um M mais 1. Tá? E você ainda pode trabalhar mais esses elementos, né, fazendo a multiplicação aqui. Então essa é uma forma usual, mas eu também posso fazer esse cochete, desculpa, esse cochete, ele me resultaria em J ao quadrado mais J, né, e aqui eu tenho M quadrado menos M. E eu posso escrever isso como um J ao quadrado menos M ao quadrado mais um J menos M. E aí esse cara eu posso enxergá-lo como um J menos M vezes um J mais M, né? J menos M vezes J mais M, tá? J quadrado menos M quadrado, né? Porque aqui dá o J quadrado, o outro vai dar menos M quadrado, e os termos cruzados se anulam. E desse outro lado eu escrevo de novo J menos M, e vou colocar um parêntese só para ficar nítido que eu posso colocar um J menos M em evidência e escrever isso como um J mais M, que é o que multiplica o primeiro, né, que eu coloquei em evidência, mais um J menos M, que está aqui. Tá? Então, outra forma usual, que é o que a gente vai mais escrever, é que esse H cortado ao quadrado é igual a J menos M vezes um J mais M mais 1. Pois bem, por convenção, você pode escolher
escrever esses coeficientes, que tem duas possibilidades, né? Como quando eu tiro a raiz, por convenção a gente pode usar a raiz positiva. Claro, convenção é isso, né? Você pode pensar, não, eu quero fazer a outra convenção. Então tudo que você escrever dali em diante tem que deixar bem claro que você está usando uma convenção distinta do que a maioria dos livros utiliza. Tá? Então a gente encontra quem é aquele coeficiente e já você vai entender onde que esse coeficiente entra na história do nosso propósito, que é encontrar quem são os elementos de matriz desses operadores J+, J-. Claro, depois que eu fizer os elementos de matriz de J+, J-, eu posso também fazer de Jx e Jy. Tá? Então, quem são os elementos de matriz de Jx e Jy também? Vai ser muito simples, porque eles vêm dessa construção. Né? A gente sabe qual é a relação entre esses dois operadores e esses outros dois operadores. Bom, agora, se você faz então o J+ em Jm, né, é essa relação J+ e Jm me dá um Jm mais 1 multiplicado por esse coeficiente que acabamos de encontrar quem é. E se você faz de forma idêntica, né, similar, análoga, a mesma procedimento para o J-, você encontra tá? Então ele desce uma componente do segundo alto valor aqui, né? Do número quântico m, e isso aqui não é um alto valor, né? E o coeficiente CJm menos será J mais m vezes J menos m mais 1 na raiz multiplicado por h cortado. Tá? Agora, utilizando esses dois, né, eu posso encontrar os elementos de matriz, que é o nosso propósito. Vou escrever um deles aqui, talvez os dois, se eu escrever pequeno o suficiente. Vou fazer assim, já vou escrever os dois na mesma linha. Então, J+ atuando nesse cara me dá o quê? J menos m, e quando é o J menos atuando nesse, me dá o mais. Então aqui é um sinal de menos mais. Aqui vai ficar mais e o de baixo menos. Opa, desculpa, aqui não é. Aqui aqui eu escrevi o coeficiente, né? Os dois coeficientes para cima e para baixo, e eu repeti aqui né, essa parte, mas não, eu vou ter esse ket, mas eu vou ter esse bra multiplicando esse ket, né? E aí eu tenho umas deltas, eu tenho duas deltas, a delta de J com J',
e a delta de M' com M mais 1 ou M menos 1 para o caso de J mais e de J menos. Então eu vou voltar aqui para eliminar esse cat. E como eu já expliquei, eu vou escrever uma delta de J' J e uma delta de M' com M mais ou menos 1. Tá? Coloquei essa vírgula para não confundir. Aqui fica mais simples, né? J', J. Nem vou colocar vírgula. Mas aqui, então, eu tenho que ter a seguinte condição. O M', quando eu quero construir esse elemento de matriz. Mas você vê claramente aqui que não é um elemento que não é diagonal. É um elemento de matriz que não é diagonal. Esses elementos são diagonais. Né? Claramente eles são diagonais. Tá? Por quê? Por conta dessa delta. Tá? É M' com M, J' com J. Então aqui é um termo genérico que eu abro a possibilidade disso ser diferente desse, mas esse lado me mostra que quando eles são distintos, ao mesmo tempo, ou melhor, qualquer um deles, seja J' com J ou M' com M, se forem distintos, ele já é zero. Quando que vai ser igual? Quando J' é igual a J e também quando M' é igual a M, ou seja, só o termo diagonal. Né? Então, por isso que a gente diz que dois operadores que comutam, como J2 e Jz, a gente diz que eles têm então a mesma base, existe uma base que é simultânea para ambos, e a gente também diz, do ponto de vista da representação matricial, que existe, que eles são diagonalizáveis, né, simultaneamente. Então, tanto a matriz de J2, J² quanto de Jz são diagonais. Tá? Então, essa base ela é diagonal para J² e Jz. Agora, indo para esse outro slide, esse elemento de matriz que acabamos de encontrar, ele não é diagonal. É claramente não diagonal. Tá? Então, assim, alguns livros vão utilizar, no lugar desse coeficiente que acabamos de escrever, vai utilizar, talvez eu consiga escrever aqui, essa notação aqui, ó. Né? E ou melhor, essa pode ser até essa. Ah, não, essa aqui, ó. Essa aqui é a que a gente acabou de desenvolver. É essa aqui que eu me perdi aqui, né? Essa aqui que eu falei para vocês, ó, também é utilizada. Então eu também poderia utilizar a notação de J mais 1 para ambos, né? E o que vai mudar vai ser esse elemento aqui, que vai ser mais ou menos. E as deltas? Isso aqui é um linha. Ótimo. Então, o sumário vai ser o seguinte. O sumário dos elementos de matriz.
Esses dois são diagonais. É uma matriz diagonal, né? São matrizes diagonais. E essas duas, né? Que aqui tem duas, são não diagonais. Ótimo. Agora, eu acho que para fisicamente nós termos uma percepção boa disso tudo que nós desenvolvemos, vamos analisar alguns exemplos, né? Para J igual a zero, como fica a estrutura matricial, né? Os elementos de matriz para J igual a zero. Tudo bem, eu sei, esse é um caso trivial, né? J igual a zero. Eu tenho um elemento de matriz, né? Tenho um elemento de matriz só. E, claro, por quê? Por que eu tenho um elemento de matriz? Porque eu sei que o número quântico associado a JZ, que é o M, só vai poder ser zero. Então aqui eu tenho um elemento só, né? Ou seja, eu vou ter uma matriz que é 1 por 1. Tá? E é unidimensional. Então o J ao quadrado para J0, vou utilizar essa notação, ele é zero. Por quê? Porque J0, né? Esse aqui já dá zero. As deltas não dão zero, as deltas são 1, mas o J é zero. O M também vai ser zero, então eu também tenho que JZ para J, né? O J é igual a zero, isso também é zero. E mais, o J mais menos para esse estado de J igual a zero, também dá zero. Tá? É só você ver aqui zero, né? Aqui vai dar 1, aqui também o M vai ser zero, e então aqui esse termo zera, né? E aqui também zero, então pronto. Mesmo as deltas não tem muito sentido, né? Porque você não tem a possibilidade de aumentar uma componente e tal. Se o J é zero, o J' também tem que ser zero, ou seja, essa delta pelo menos seria 1. Então vamos analisar um caso que a gente conhece mais, que não é tão trivial. Mas é simples também, o caso de J igual a meio. Isso, J igual a meio, eu sei que eu vou ter dois possíveis estados em termos do número quântico M. Tá? Então eu tenho uma matriz que será 2 por 2. Eu tenho 4 elementos de matriz. Né? Tenho 4 elementos de matriz. E vou colocar assim, utilizando aquela notação que a gente discutiu em spin. Aqui é um J, né? Mas naturalmente um J meio te leva a spin de um fermion, né? Por exemplo, de um lepton, de um elétron, né? De um quark. E se você faz então o cálculo de J2 desse elemento de matriz, isso vai dar quanto? Meio mais 1 dá 3 meios. Com meio, né, multiplicado dá 3 quartos. Então 3 quartos de H cortado ao quadrado vezes... Bom, aqui eu estou colocando meio com meio, então J' é igual a J e M' é igual ao M. Então isso aqui vai ser igual a 3 quartos de H cortado. Mas tem outro termo que também dá o mesmo resultado, que eu já vou escrevê-lo aqui, que é meio com menos meio. Meio é o J e o M é menos meio. Então esse elemento de matriz também te dá o mesmo. Como? Vamos lá. Aqui é meio. Eu tô J2, não interessa o M, né? Não interessa o M. Só que o M interessa só do ponto de vista da delta para esse elemento de matriz. Né? Esse termo aqui, o alto valor associado aqui a esse alto vetor Jm, é sempre JJ mais 1, H cortado por 2. Tá? Então isso vai ser aquele valor que nós calculamos, 3 quartos de H cortado ao quadrado. Tá? Tem 1 aqui, uma identidade, bom, tem se for no sentido de... né? Mas aqui é um elemento de matriz, aqui é um número que entra lá, né?
na matriz que você pode construir. Tá? Então aqui, quando você for construir a matriz J2, você vai fazer algo assim. J2 para meio, para o sistema de J igual a meio, e isso eu posso escrever 3/4 de H cortado em evidência, né? E aí isso vai ser 1, 1. Os outros eu ainda não sei, mas é fácil da gente ver. Se você faz meio com meio e aqui menos meio, opa, isso vai ser igual a zero. Né? Isso vai ser igual a zero por conta da delta, por conta dessa delta. E também, por completeza, aqui mais meio, vou escrever só meio assim. Esse também é zero, ou seja, esse elemento é zero e esse elemento é zero. Por isso que a gente escreveu já em outro contexto, né, que o resultado, a matriz, a representação matricial era 3/4 de H cortado ao quadrado vezes a identidade aqui. Né, vezes a identidade. Tá bom? Essa é a matriz identidade. E aí podemos fazer a mesma coisa para JZ, né? Infelizmente aqui não vou conseguir manter no mesmo slide, né? Isso é uma limitação aqui dessa ferramenta que eu estou utilizando. Não consigo nem copiar aquela relação para encontrar o outro, né? Os outros elementos de matriz. Para fazer isso ainda para o sistema meio, né, eu vou fazer um pouco mais direto. Já vou escrever a matriz completa e se tiver alguma dúvida é só me falar. Então, JZ no sistema meio-meio, diagonal, né, o M' meio e M meio também, né, satisfazendo isso, ou seja, vai ser o termo não nulo, isso vai dar mais meio de H cortado ou menos meio de H cortado quando o M for menos meio. Ou seja, essa matriz, colocando H cortado ao quadrado, H cortado dividido por 2 em evidência, vai me dar esse elemento vai ser 1 e esse elemento menos 1. Os outros dois, quando o M' for menos meio e esse mais meio, ou quando esse for mais meio e esse menos meio, a delta vai me dizer que são iguais a zero. Aqui a ordem, a convenção é uma convenção. Aqui a convenção é sempre colocar primeiro o estado positivo, depois o estado negativo. Quer dizer, o maior estado e depois o menor estado. Tá? Então esse elemento de matriz, ele é esse aqui com ele de novo, né? Meio, meio. Aqui é meio com menos meio, aqui é menos meio com meio, e aqui é menos meio com menos meio. Tá? Então eu estou analisando a estrutura de M', porque J e J' é sempre são iguais. Aqui eu estou analisando um sistema em que J é meio e J' também é igual a meio, claro. Tá? Para construir a matriz é natural, é óbvio isso que eu acabei de dizer. E para o elemento de matriz J mais menos, que é aquela raiz aqui é o seguinte, vamos fazer para J+, para J- e depois para Jx e Jy, usando o resultado que encontraremos para J+ e J-. Esse J+, ele vai ter o seguinte, vai ser um H cortado
Aqui pensa o seguinte, meio, né? J é meio. Então meio mais 1 é 3 meios, vezes esse cara dá 3 quartos. 3 quartos. Vamos fazer isso, então, calcular um deles aqui. Eu não vou poder... Se eu colocar já o meio aqui, o que vai dar? Tá, vamos fazer o seguinte, não é inteligente a gente calcular o coeficiente antes de ver a delta. Então vamos ver a delta primeiro. A delta de J' igual a J, para tudo isso que eu estou construindo, J' é igual a J. Né? Agora, pensando que é meio. Agora aqui, se M' é meio e M é meio, então, no caso de J+, que é o que eu estou começando a fazer, vai ficar meio, esse lado de cá, vai ser meio mais 1, que é 3 meios. 3 meios é distinto de meio. Então essa delta zera. Então esse elemento é zero. Posso até escrever então. Esse elemento é zero. O negativo com o negativo também é zero. E tem mais um que é zero. Tá? Mas esses são óbvios, né? Que são os diagonais. Esses são os diagonais. Tá? Aí você fala, peraí, mas tudo bem, o J+, quando ele atua no meio, ele não vai conseguir subir, então ele zera. Né? Mas e aqui? Aqui não. Não, aqui não. Aqui ele vai subir, mas aí eu vou ter o acoplamento para menos meio com um ket mais meio, então isso é zero. Né? Então quando que não vai ser? Quando M mais 1 for igual a M'. Quando é não nulo? Quando M' é igual a M mais 1. Tá? Então, se você pensa quando M' é meio, quanto que tem que ser M para que eu tenha essa equação, né, satisfeita? Passo menos 1 para o outro lado. Então o M vai ter que ser meio menos 1, ou seja, o M vai ter que ser menos meio, porque menos meio mais 1 dá mais meio. Então quando eu tiver essa estrutura de meio com menos meio, isso é possível eu encontrar um termo, quer dizer, aí o termo é não nulo. Agora, o outro caso em que você tem, eu vou escrever junto aqui com esses, vai ser quando o M' é menos meio, e o M mais meio. Tá? Então esse aqui você pode ver, isso aqui direto anula, né? Isso aqui vai ser zero, porque J mais atuando nesse estado subindo é zero. Mas vamos analisar do ponto de vista da delta. Menos meio vai ter que ser igual ao que? Mais meio mais 1? 3 meios? É claro que não. Então isso aqui tudo é zero, né? Tudo é zero. A única possibilidade quando é não nulo é quando, olhando a delta, é quando M' é igual a M mais 1. Tá? Então vai ser exatamente esse cara. Esse cara vai ter esse igual a 1 e esse igual a 1. Agora sim eu olho isso aqui. Isso aqui vai ser a raiz, meio mais 1, 3 meios, vezes esse cara dá 3 quartos, menos, menos meio? Tá, então menos meio mais 1 dá mais meio, vezes menos meio dá menos 1 quarto. Com esse menos, mais 1 quarto. E isso, 3 quartos mais 1 quarto é 1. Isso aqui é igual a H cortado. Tá? Então o elemento de matriz é H cortado. E a matriz como um todo? A matriz como um todo, vou escrever apertado aqui. Ah, estava aqui, né? Aqui é o espaço. Vai ser H cortado, em evidência, né? Meio com meio é o primeiro, veja a ordem, a convenção é de escrever
o maior estado e vai descendo, em ordem decrescente. Então, esse cara é o primeiro. O próximo, mantendo o m' meio, o m menos meio, é exatamente o que difere de zero. Como eu coloquei H cortado em evidência. Esse vai ser o menos meio com mais meio. Cadê ele? Ah, tá esse aqui, zero. E esse é o menos meio com menos meio, que é zero também. Se você faz a mesma coisa a mesma análise para J-, você vai encontrar dá para fazer um pouco de cabeça isso aqui? Dá, porque tudo depende das deltas. O coeficiente, que é H cortado, é simples quando for J-, né? Enquanto for J-, vai ser esse cara, só que agora com sinal menos aqui. Então, mas eu preciso saber qual é o elemento, né? Preciso saber qual é o elemento. Vamos analisar as deltas primeiro. Essa delta aqui sempre vai ser 1, nesse caso que eu estou construindo a matriz do momento angular. Aí, nesse caso aqui, eu vou ter o seguinte: o elemento vai ser não nulo, isso para esse cidadão. Vai ser m' igual a m-1. Tá, então, a única possibilidade que você já vê, né, é quando esse cara é menos meio e esse é meio. Os termos diagonais você vê de cara que não... Né? Quando esse for mais meio menos esse 1, vai dar menos meio. Tá bom? Então é exatamente esse elemento de matriz que é o não nulo. Os demais são nulos. E aí, você jogando o valor de meio no coeficiente, vai ser meio menos 1 menos meio. Vezes meio menos 1/4. Vezes esse sinal menos, vai dar mais 1/4, tal como aqui. E esse cara é o mesmo termo, porque é J. Então vai dar simplesmente H cortado. Por isso que está H cortado aqui. Então nós já encontramos todas as matrizes, os elementos e as próprias matrizes para J ao quadrado, JZ, J+, e J- para J igual a meio, para esse sistema físico aqui. Resta nós encontrarmos o Jx, né, e Jy. O Jx, ele é o J mais o J- dividido por 2. Assim sendo, o Jx para o sistema de J meio, ele vai ser H cortado, né, porque está em ambos. Vai ser a soma desses dois dividido por 2. Então vai dar H cortado dividido por 2. A soma dessas matrizes são apenas os termos não diagonais, né? Aqui é 1 e 1. Tá? Melhor tomar esse cuidado de escrever 1 direito, porque tem a matriz próxima é de JY, que te leva à matriz de Pauli sigma y, ou sigma 2, que tem I, né? Então, quando eu faço a subtração, lembra, vai ser esse cara menos esse, aqui vai ter um menos, aí está dividido por 2i, né? Por 2i é a mesma coisa de estar multiplicado por menos i em cima, né? Se eu multiplicar menos i em cima e embaixo, aí some com esse i embaixo e fica com menos i. Né? Ou seja, o que eu estou querendo dizer, eu poderia escrever isso como menos i, jx menos j... Desculpa. Opa, misturei. Aqui não é x, aqui é mais. Vou apagar para escrever isso melhor. Multipliquei por menos i em cima e embaixo. Tá? Então faz a subtração. Divide por 2 também, vai dar o H cortado
por 2, né? E o menos i, vou deixar, não vou escrever ele aqui em evidência não, e vai ficar, veja, o j mais é o que dá esse elemento, e o j menos é o que dá esse elemento. Como é um menos o outro, eu vou ter o sinal menos aqui nesse cara, né? E aí eu multiplico por menos i, ambos os elementos, quer dizer, todos os elementos, né? Inclusive os zeros eu multiplico também. Muito bem. E aí a gente já fez a associação, né, do que é as matrizes sigma x, sigma y, sigma z. Lembra que a gente fez em termos do spin, uma determinada componente é igual a h cortado sigma i. Ou, de forma mais geral, o vetor dessa forma. Bom, podemos fazer a mesma coisa que é muito instrutivo para j igual a 1 e, inclusive, a gente pode, se vocês tiverem interesse, a gente faz para j igual a 1. E ainda, para a prova, eu posso colocar j 3 meios. Outra coisa que é válido dizer, né? Para j, a gente fez para j meio e para j zero. Quantos estados nós temos? 2j mais 1. Para j zero, eu tenho um estado só. Tá? Então você pode colocar aqui, fazer uma matriz. Para j zero, você tem um estado apenas. Para j meio, você vai ter 2 estados, 1 mais 1. Para J1, você vai ter 3 estados. Para J3 meios, você vai ter 3 mais 1, 4 estados. Né? Ou seja, para 3 meios, você vai ter uma matriz 4x4. Para J1, é uma matriz 3x3.